Milionário despreza garçom negro até que faz seu filho deficiente dançar pela primeira vez. Era uma noite quente em São Paulo. As luzes do luxuoso restaurante brilhavam como estrelas caídas, refletindo a ostentação de quem estava dentro. Samuel, um garçom negro de olhar profundo, movia-se entre mesas, servindo clientes que pareciam mais preocupados com suas joias do que com o sabor dos pratos. Ele sentia a indiferença no ar, como se sua presença fosse um mero detalhe, uma sombra que atravessava o glamour. Entre risadas altivas, ele ouvia as conversas superficiais, mergulhado em seus pensamentos. O desprezo de homens como Jaques, um milionário que tratava os empregados com desdém, pesava em seu coração. Naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Samuel foi chamado para um evento de gala, um daqueles bailes que só apareciam na televisão, cheios de brilho e descaso. O tapete vermelho se estendia como um convite a um mundo que ele conhecia apenas de longe. Assim que entrou, o som da música clássica enchia o ambiente, misturado a risadas e aplausos desmedidos. E ali estava Lucas, o filho de Jaques, sentado em uma cadeira de rodas. Um garoto com inegável paixão pela dança. Seus olhos brilhavam ao som da música, um brilho puro, deslumbrante. Ele olhava para a pista com um desejo silencioso, como se quisesse se libertar. O coração de Samuel apertou ao ver aquilo. Era impossível não sentir uma conexão. Ele se aproximou, encarando o garoto. — Você gostaria de dançar? Perguntou, a voz trêmula. Cheia de esperança, Lucas sorriu, um sorriso que iluminou o rosto dele. E naquele instante, Samuel decidiu que ajudaria o menino a dançar. Aquela decisão mudaria tudo. Os garotos se encontraram em um canto tranquilo. Samuel começou a ensinar Lucas a mover os braços, a balançar o corpo de uma forma leve, como se estivessem flutuando. Todos ao redor olhavam perplexos. Jaques, no entanto, estava distante, com o rosto fechado. Ele não entendia. A alegria de Lucas em se mover, em sentir a música, era algo que ele sempre ignorou. O filho estava prosperando em algo que ele nunca valorizou. Quando a primeira dança de Lucas foi registrada em vídeo e o clipe explodiu nas redes sociais, o mundo se agitou. O garoto, que muitos desconsideravam, estava agora em todos os lugares. TV, Instagram, Facebook, e todos falavam de sua dança mágica. Um verdadeiro fenômeno. Mas aquela fama trouxe à tona os segredos de Jaques, sua própria história de arrogância e negação. À medida que a tensão aumentava, Samuel sentia-se dividido. Ajuda ou lealdade? A dança de Lucas poderia libertá-lo, mas teria um preço. Poderia Jaques superar seu orgulho? Aceitar a verdadeira essência de seu filho? Ou seria mais fácil esmagar essa nova amizade, sufocando a esperança sob os medos de um pai? O que essa transformação revelaria sobre eles? O que viria em seguida poderia mudar suas vidas para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube número suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a música terminou, o salão estava tomado por aplausos, mas o olhar de Samuel estava fixo em Lucas. O garoto brilhava com uma luz que nem mesmo Jacques conseguia ver. Porém, enquanto todos se encantavam, a tensão dentro de Samuel crescia. Ele sabia que algo estava prestes a mudar. E de fato, tudo virou de ponta cabeça quando um grito cortou o ar. Não! O que vocês estão fazendo? A voz de Jacques ecoou pelo salão, estrondando como um trovão. Ele se aproximou rapidamente, seu rosto uma máscara de raiva e confusão. Lucas, volte para minha frente! Agora! O ambiente que antes era só risadas e música, agora pulava de nervosismo. As pessoas começaram a murmurar e as expressões mudaram de entretenimento para preocupação. Todo mundo olhava, as cabeças viradas como girassóis em direção ao sol. Pai, eu só queria... Lucas tentou justificar, mas Jacques cortou com uma expressão de desdém. Isso não é dança. É uma humilhação. Você não tem o que precisa para estar nesse mundo. As palavras de Jacques eram venenosas, cada sílaba uma punhalada. Samuel sentiu um nó na garganta. Os olhares do público eram pesados, carregados de julgamento. Lucas, com a voz embargada, respondeu: Mas eu me sinto vivo. Você não entende. Jacques respirou fundo, como se tentasse se controlar. Mas a raiva borbulhava. Entender? Eu sei o que é essa dança ridícula. Você está se expondo, se rebaixando. O que as pessoas vão pensar de mim? De nós, a música, que ainda ressoava em seus corações, foi rapidamente substituída por um silêncio tenso. Samuel sentiu aquela indiferença e desprezo de Jacques, não apenas por Lucas, mas por todos ao redor. Até por ele, um simples garçom. Nesse momento, um segredo emergiu, como um cheiro de mofo que não pode ser ignorado. Diante da multidão atenta, Samuel decidiu intervir. Você não pode falar com ele assim. Ele está tentando ser quem é. Ele deu um passo à frente, o desafio na voz. Mas na mesma fração de segundo, Jacques se virou para Samuel, seus olhos um turbilhão de desprezo. Ah, e quem é você? Você acha que pode ensinar algo à minha família? As palavras feriram. Samuel sentiu que seu corpo tremia, mas não podia recuar. Ele tem um dom. Deveria ser celebrado. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, com uma expressão serena no rosto, interrompeu. Jacques, chegue para trás. Era Isabel, a esposa de Jacques, uma figura que sempre se manteve nas sombras. Você não sabe o que está fazendo. O silêncio se transformou em murmúrio frenético quando Isabel, com lágrimas nos olhos, se adiantou. Tem algo que você não sabe, Jacques. Algo que eu não quis revelar. Ela olhou para Lucas, que agora parecia pequeno e ferido. Lucas, você não é o único diferente. Há mais sobre sua condição do que você imagina. Os olhos de Jacques se arregalaram, confusão e medo tomando conta. Sobre o que você está falando? O que você escondeu de mim? Ele parecia perder o controle, seu rosto pálido. Isabel deu um passo à frente, a verdade prestes a ser exposta. Eu também dancei, antes da sua avareza nos trancar em uma prisão de ouro. Ela olhou nos olhos de Lucas, que, atordoado, não sabia o que acreditar. Lucas, a dança é a parte que ficou de mim, que você herdou, e eu não posso mais esconder isso. Aquela revelação caiu como uma bomba no ar. As pessoas ao redor estavam atordoadas, a confusão crescendo. O clima estava eletrizado. O olhar de Jacques se transformou. Por um breve momento,
O desprezo foi substituído por algo que Samuel não podia decifrar. E ali, naquele salão repleto de opulência, o verdadeiro espetáculo se desenrolava. Não eram só as danças, mas os segredos que estavam prestes a se entrelaçar e mudar tudo. O que viria a seguir? As consequências deste momento revelador eram uma ansiedade palpável no ar. Todo mundo aguardava, respirando, esperando a resposta de Jacques. A tensão estava prestes a explodir, e as vidas de todos ali estavam prestes a mudar para sempre. O olhar de Jacques estava perdido, um mar de confusão e desespero. A revelação de Isabel pairava no ar, vibrando como um eco. O salão, antes cheio de risadas, agora respirava uma tensão palpável, como se todos segurassem a respiração. Desesperado, ele gritou: "Você me traiu, Isabel!" A ira estava à flor da pele. As palavras soaram como um estalo, cortando o ambiente. Isabel estendeu a mão para Jacques, tentando alcançar o que ainda restava do marido. Jacques, não é traição, é liberdade. Lucas merece conhecer sua história, a história dele. A voz dela tremia, mas havia uma força que pulsava por trás de cada palavra. Mas Jacques não ouviu. Seus olhos estavam fixos em Samuel. E você, garçom, que direito tem de ensinar meu filho? Quando tudo acabar, você vai sair do meu caminho e esquecer que ele existe. Oh, desprezo transparecia em seu tom. Samuel sentiu a raiva ferver dentro dele, mas não podia permitir que toda aquela hostilidade o calasse. Não sou eu quem o está sufocando, Jacques. É você! Samuel sentiu o suor escorrendo pela testa, a pressão aumentando. Ele tinha que falar, tinha que defender aquele garoto que só queria dançar. Lucas não é um projeto seu. E ele não deve se moldar às suas expectativas. Os murmúrios da multidão se intensificaram. As cabeças se movimentavam, os olhares se cruzavam e todo o clima festivo se esvaiu como um balão murchando. A indignação dos que observavam cresceu. Um burburinho de julgamento pairava no ar. Um deles até sussurrou: "Olhe como ele trata o próprio filho." E a verdade parecia ser um veneno invisível, atravessando as paredes de luxo. Mas tudo virou instante após. A porta do salão se abriu com um estrondo. Uma figura alta e enigmática entrou. Seu vestido vermelho vibrante cortando a cena como uma lâmina afiada. As cabeças se viraram e o murmúrio cresceu. "Quem é ela?" perguntava-se o público. Era uma mulher que exalava poder e as luzes refletiam em sua imagem, como se fosse uma rainha chegando para um banquete. "Sou eu, Ana," ela falou, a voz forte e clara, ecoando como um trovão. E então lançou um olhar cortante em direção a Jacques. Seus dias de ignorância acabaram. Jacques, tomado de surpresa, gaguejou. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Ana respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar a maior das verdades. "Você não sabia? O que estamos fazendo aqui não é só sobre Lucas. É sobre você também." Lucas observava a cena, perplexo. O rosto de Jacques se contorceu em uma mistura de raiva e medo. "O que você está insinuando? Você e eu temos um passado, Jacques, que você, por interesse, decidiu apagar. E a mentira que você criou em torno da nossa história agora ameaça seu filho.
Sua voz atravessou a sala como um raio. E enquanto todos estavam em choque, aquele simples nome reverberou. Lucas! O silêncio se fez. O olhar de Jacques se esbugalhou. E uma sombra de entendimento cruzou seu rosto. Não pode ser! Que ele murmurou. Ana se aproximou de Lucas, agora o centro das atenções. Você não é só o filho que ele rejeitou. Você também carrega a essência de algo maior. Lembre-se, a dança é sua ancestralidade. Liberte-se disso, antes que eu minta novamente sobre quem você realmente é. O ambiente estava em um limiar. As revelações se desenrolavam como um filme insano. Samuel sentia um frio na barriga e lágrimas nos olhos. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira história por trás daquela família? Lucas olhou entre seu pai e Ana, buscando respostas. Ela parecia ser a chave que poderia abrir todas as portas trancadas por Jacques. Mas seria essa a conexão que ele procurava? Ou mais uma armadilha do destino? As perguntas pairavam no ar. O que significava ser um filho em frente a um pai assim? E para Isabel, quem realmente era ela nesta equação? As peças do quebra-cabeça se moviam, e tudo estava prestes a mudar. O que mais estaria escondido nas sombras daquele salão? As ruas de São Paulo pareciam gritar por respostas, e aquela noite ainda guardava segredos profundos. O que viria a seguir? As vidas de todos ali estavam em um fio, e a trama apenas começava a se desenrolar. O olhar de Jacques estava perdido, um mar de confusão e desespero. A revelação de Isabel pairava no ar, vibrando como um eco. O silêncio pesava, e os rostos olharam para ele, esperando uma reação. Ele se agachou ali, como se as palavras de Ana tivessem cortado suas pernas. Lucas olhava para o pai, buscando entender, mas Jacques não respondia. O salão agora tremia de tensão, uma tempestade de emoções. Então, algo inesperado aconteceu. O som do celular de Jacques estourou como um tiro no silêncio. Ele hesitou, sua expressão volatilizando entre a raiva e a surpresa. O homem que sempre controlou tudo estava agora à mercê de uma mensagem. O que é isso? Uma mulher na plateia perguntou. As vozes começam a murmurar de novo. Os olhares se voltaram rapidamente para Jacques, que puxou o celular, a tela iluminando seu rosto. Ele leu em voz alta, as palavras saindo em um turbilhão. Precisamos conversar. Você sabe mais do que está admitindo. A verdade é mais sombria do que você imagina. A sala pareceu congelar. Todos se entreolhavam. As mãos se cobriam a boca em choque. O tom de urgentíssima da mensagem deixava claro que havia algo muito mais profundo do que o simples relacionamento entre pai e filho. Quem é? Ana cortou o ar, sua voz tremulando de desespero. O que você está escondendo, Jacques? O milionário olhou para a esposa, a incredulidade estampada. Mas havia também algo mais, um medo profundo. Poderia a verdade ser, de fato, mais do que todos imaginavam? A multidão se agitou, os sussurros aumentaram, desenrolando como um novelo de lã. O clima de festa se transformou em uma tensão insuportável. Lucas sentiu sua garganta se apertar, o coração acelerando. Ele queria entender, precisava de uma resposta, mas seu pai parecia tão perdido quanto ele. Jacques balançou a cabeça, estava em pânico.
Isso não é nada, é só uma mensagem sem sentido, gritou. Mas a negação não convencera nem a ele mesmo. O público estava eletrocutado pela cena, tanto quanto pelo que ouviram. Poderia haver algo aqui que nunca foram preparados para enfrentar. Agora você vai admitir. A voz de Isabel se elevou, cheia de dor e determinação. Tudo que você escondeu. É hora de parar com as mentiras. Ela deu um passo à frente, sua própria dor e a de Lucas agora entrelaçadas. Os olhos de Jacques brilharam em desafio. Então, um grito cortou o ar. Papá! Uma figura emergiu da multidão. Era uma jovem de cabelos encaracolados, pálida e nervosa. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Todos olharam estupefatos. A jovem fixou os olhos em Jacques e a verdade dela era uma chama prestes a consumir tudo. Ela começou, sua voz tremia. Eu sou sua filha, e você não sabe a verdade sobre mim, sobre nós. A revelação atingiu todos como um soco no estômago. Rosto de Jacques empalideceu e seu olhar se tornou vazio. Lucas ficou em choque, sentindo que o chão se movia sob seus pés. Jacques tropeçou, as certezas que sustentaram sua vida desmoronando. Como? Você não pode ser! O que você está dizendo? A pressão acumulada explodiu. Isabel, fugindo da confusão, se virou para Ana, desesperada. Vocês duas sabiam? Não! Não! É possível! Jacques gritou. Eu nunca! O pânico se misturou à raiva, e cada palavra que saía de sua boca parecia um veneno. Era como se todas as mentiras que ele conteve em seu coração viessem à tona. As peças no quebra-cabeça estavam finalmente se juntando, mas de uma forma que ninguém poderia prever. E naquele instante, tudo mudou. Os olhares de julgamento não eram mais apenas sobre Lucas e Samuel. Agora, a atenção estava em Jacques, que viu seu mundo despedaçado. O que seria da reputação dele? Da família que construiu em cima de segredos? Lucas olhou para o pai, seu coração dividido entre o amor e o ódio, entre a busca de aceitação e o desprezo pela ignorância que o cercava. Os murmúrios aumentaram. Ponto. Demais! Os rostos ao redor começaram a se desvanecer em uma confusão de emoções. O salão pulsava com as verdades não ditas, as revelações potencialmente devastadoras e a promessa de que nada seria como antes. O jogo havia mudado completamente. Como Jacques enfrentaria a sua nova realidade? E o que mais havia sob a superfície? Escondido nas sombras. A sala ardia de perguntas, e as respostas estavam cada vez mais distantes, como um eco que apenas começava a se espalhar. O futuro estava nas mãos de quem agora entendeu que todos eram parte de algo maior, algo muito mais profundo do que podiam imaginar. O olhar de Jacques estava perdido, um mar de confusão e desespero. A revelação de Isabel pairava no ar, vibrando como um eco. O silêncio pesava e os rostos olharam para ele, esperando uma reação. A tensão no salão era insuportável. Então, a jovem que se apresentara como filha interrompeu o turbilhão de pensamentos. Vocês não sabem a verdade completa! Ela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. A sala, que já estava tensa, agora parecia vibrar. Os olhares de todos estavam fixos nela. Eu não sou a única aqui. Tem mais! Existe um lado do nosso passado que vocês nunca imaginaram. O coração de Lucas disparou. Que lado?
O que você quer dizer? Ele sentia que a verdade estava cada vez mais distante. Enquanto a tensão aumentava, a jovem respirou fundo, olhando para o pai. A dor nos olhos dela era palpável. Eu sou Isabelle, e não ponto. Sou apenas uma filha perdida. Sou a peça que faltava na vida de vocês. As palavras dela soaram como um trovão. A arena social ao redor borbulhava, enquanto novos murmúrios se espalhavam. E se isso não fosse o suficiente, existe um segredinho muito maior. Que segredo? Jacques perguntou, a raiva e o medo contagiando sua voz. Os músculos no rosto dele enrijeceram, sua expressão agora uma máscara de terror. O que você está escondendo, Isabelle? Ela olhou em direção a Samuel, como se ele fosse o único que realmente poderia entender sua luta. Este não é apenas um drama familiar. É uma rede de mentiras. Samuel é mais do que apenas o garçom que vocês pensam que ele é. Os sussurros aumentaram. Que ela... Quer dizer com isso? Alguém na multidão murmurou. A atmosfera estava elétrica. As respirações se tornavam mais rápidas à medida que Isabelle continuava. Samuel é... Ela hesitou por um instante, os olhos brilhando com a ardência da verdade. Meu irmão! A revelação caiu como uma bomba. O murmúrio da multidão transformou-se em um grito coletivo de confusão. Lucas ficou boquiaberto. Seu coração despencou no peito. Não pode ser! Como isso é possível? Gritou Jacques. O desespero em sua voz, ecoando como uma onda. Ele parecia prestes a desmoronar. Você está mentindo. Isso não faz sentido. Faz sim. Mãe passou todos esses anos tentando esconder isso de você. Da gente. Samuel e eu somos filhos de uma história que você destruiu com sua avareza. Isabelle estava em chamas, sua voz ressoando poderosamente. O salão estava em silêncio, cada pessoa tentando processar a nova onda de revelações. Samuel, paralisado, fez contato visual com Lucas, que estava preso entre a incredulidade e a esperança de que a situação fosse real. Irmão, como assim? Ele sussurrou, ainda não acreditando. Sim, irmão, nós dois somos filhos de Ana. A última palavra repercutiu como um eco, deixando todos em estado de choque. O olhar de Jacques se transformou em uma tempestade, cheio de raiva e luta. Você estava apenas esperando uma oportunidade para envergonhar sua própria família, não é? Ele disparou, apontando para Isabelle, mas já não sabia em quem confiar. Você é só mais uma que quer destruir o que construí. A jovem se aproximou, a dor em seu olhar, revelando a fraqueza que estava tentando esconder. Não, pai, eu quero que você veja a verdade. Essas mentiras nos destroem. É hora de nós pararmos de viver assim, escondendo nossos sentimentos, nossos laços. O amor é tudo que resta aqui. O silêncio continuava, os rostos observando em um misto de choque e compaixão. Isso não pode estar acontecendo! Gritou Jacques, um misto de vulnerabilidade e fúria ao mesmo tempo. Um estrondoso barulho cortou o silêncio. A porta dos fundos do salão se abriu violentamente. E um grupo de pessoas, segurando câmeras e gravadores, entrou. Eram jornalistas alertados pelo tumulto, prontos para capturar o drama em toda a sua essência. Esse é o momento que todos estavam esperando. Jacques,
Um deles gritou, antes que Jacques pudesse se recuperar da pressão. A multidão não sabia se deveria dar risada ou se debater em horror. E naquele instante, a situação se descontrolou ainda mais. Isabelle, percebendo a atenção dos repórteres, olhou para Samuel e para Lucas e gritou: "Isso não é só sobre nós! Isso é um grito por mudança!" O ar estava pesado, as emoções flutuando. Os flashes das câmeras começaram a disparar. E a vida que antes era privada, agora se tornava um espetáculo público. Ninguém podia prever as consequências. O que aconteceria com a dinâmica da família? A verdade estaria, afinal, exposta. Mas a que preço? O futuro deles parecia mais obscuro do que nunca. E enquanto a sala se tornava um caos, uma pergunta pairava no ar. Conseguiriam superar tudo isso? Ou estavam todos condenados a se confrontar com o passado de uma vez por todas? O olhar de Jacques estava perdido, um mar de confusão e desespero. A revelação de Isabel pairava no ar, vibrando como um eco. O silêncio pesava e os rostos olharam para ele, esperando uma reação. A tensão no salão era insuportável. Então, a jovem que se apresentara como filha interrompeu o turbilhão de pensamentos. "Vocês não sabem a verdade completa!" Ela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. A sala, que já estava tensa, agora parecia vibrar. Os olhares de todos estavam fixos nela. "Eu não sou a única aqui. Tem mais. Existe um lado do nosso passado que vocês nunca imaginaram." O coração de Lucas disparou. Ele sentia que a verdade estava cada vez mais distante, enquanto a tensão aumentava. O coração de Lucas disparou. "O que você quer dizer? E se isso não fosse o suficiente? Existe um segredinho muito maior." "Que segredo?" Jacques perguntou, a raiva e o medo contagiando sua voz. Os músculos no rosto dele enrijeceram, sua expressão agora uma máscara de terror. "O que você está escondendo, Isabelle?" Ela olhou em direção a Samuel, como se ele fosse o único que realmente poderia entender sua luta. "Este não é apenas um drama familiar. É uma rede de mentiras. Samuel é mais do que apenas o garçom que vocês pensam que ele é." Os sussurros aumentaram. "O que ela quer dizer com isso?" Alguém na multidão murmurou. A atmosfera estava elétrica. As respirações se tornavam mais rápidas à medida que Isabel continuava. "Samuel é..." Ela hesitou por um instante, os olhos brilhando com a ardência da verdade. "Meu irmão." A revelação caiu como uma bomba. O murmúrio da multidão transformou-se em um grito coletivo de confusão. Lucas ficou boquiaberto. Seu coração despencou no peito. "Não pode ser! Como isso é possível?" gritou Jacques, o desespero em sua voz ecoando como uma onda. Ele parecia prestes a desmoronar. "Você está mentindo! Isso não faz sentido!" "Faz sim! Mãe passou todos esses anos tentando esconder isso de você, da gente. Samuel e eu, nós somos filhos de uma história que você destruiu com sua avareza." Isabelle estava em chamas, sua voz ressoando poderosamente. O salão estava em silêncio, cada pessoa tentando processar a nova onda de revelações. Samuel, paralisado, fez contato visual com Lucas, que estava preso entre a incredulidade e a esperança de que a situação fosse real.
Irmão, como assim? Ele sussurrou, ainda não acreditando. Sim, irmão, nós dois somos filhos de uma história que nunca foi contada. Filhos de Ana. A última palavra repercutiu como um eco, deixando todos em estado de choque. O olhar de Jacques se transformou em uma tempestade, cheio de raiva e luta. Você estava apenas esperando uma oportunidade para envergonhar sua própria família, não é? Ele disparou, apontando para Isabelle, mas já não sabia em quem confiar. Você é só mais uma que quer destruir o que construí. A jovem se aproximou, a dor em seu olhar revelando a fraqueza que estava tentando esconder. Não, pai. Eu quero que você veja a verdade. Essas mentiras nos destroem e é hora de nós pararmos de viver assim, escondendo nossos sentimentos, nossos laços. O amor é tudo que resta aqui. O silêncio continuava, os rostos observando em um misto de choque e compaixão. Isso não pode estar acontecendo, gritou. Jacques, um misto de vulnerabilidade e fúria. Ao mesmo tempo, um estrondoso barulho cortou o silêncio. A porta do fundo do salão se abriu violentamente e um grupo de pessoas segurando câmeras e gravadores entrou. Eram jornalistas alertados pelo tumulto, prontos para capturar o drama em toda a sua essência. Esse é o momento que todos estavam esperando, Jacques! Um deles gritou, antes que Jacques pudesse se recuperar da pressão. A multidão não sabia se deveria dar risada ou se debater em horror. E naquele instante, a situação se descontrolou ainda mais. Isabelle, percebendo a atenção dos repórteres, olhou para Samuel e para Lucas e gritou: Isso não é só sobre nós! Isso é um grito por mudança! O ar estava pesado, as emoções flutuando. Os flashes das câmaras começaram a disparar, e a vida que antes era privada agora se tornava um espetáculo público. Mas no meio do caos, uma figura saída do nada se destacou. Uma mulher tão familiar e intimidadora surgiu do fundo do salão. Seu olhar penetrante percorreu a sala e a multidão se calou. Chega de segredos! Gritou. Sua voz soou como um trovão, cortando a tensão no ar. Ela olhou diretamente para Jacques. Você pensou que poderia escapar da verdade? Mas eu estou aqui para expor tudo. Era Ana. Os olhos de Jacques se arregalaram em terror. Ana, você não deveria estar aqui? Aquelas palavras ecoaram, levando a sala a um silêncio ainda mais profundo. Estou aqui porque é hora de você pagar pelo... Ai, acalma. Que fez? As palavras de Ana foram como um golpe. A tensão aumentou ainda mais. O coração de Lucas parecia parar. A mulher que havia sido um fantasma em sua vida estava ali, prestes a desnudar a verdade de um jeito que ninguém esperava. Quantas vidas você destruiu, Jacques? Você não sabe, mas a sua avareza vai além de mim. Ana se virou para Isabelle. E você não é a única que carrega essa história. A história da nossa família é cheia de sombras e agora, com todas essas câmeras aqui, não há como voltar atrás. As câmeras dispararam com uma revelação brutal. O público estava em choque. A angústia se transformando em um espetáculo de intensidade. O que mais Ana revelaria? Cada palavra dela parecia carregar o peso de uma vida inteira de segredos. E no meio daquele turbilhão, todos se perguntavam qual seria o próximo golpe que abalaria ainda mais a frágil estrutura daquela família. O olhar de Jacques estava perdido, um mar de confusão e desespero. A revelação de Ana pairava no ar,
Ele sentia que o chão desaparecia sob seus pés. As palavras dela ecoavam, um trovejar que reverberava em sua mente. A história da nossa família é cheia de sombras. A sala inteira estava em choque. Lucas, Isabelle, Samuel. Todos tinham os olhos fixos no pai, buscando alguma reação que não parecia vir. Você não pode fazer isso comigo! Gritou Jacques, a raiva lhe consumindo. A imposição de Ana era como um peso esmagador. A tensão era palpável, como se a sala estivesse prestes a implodir. É hora de encarar a verdade, Jacques. Você não pode continuar fugindo. Ana acrescentou, a voz firme, mas a tristeza lhe tingia a expressão. No meio desse duelo familiar, uma jovem, que ninguém havia notado antes, no canto da sala, começou a chorar. Ela se ergueu com uma fragilidade no olhar, e todos olharam para ela, surpresos. Você não sabe o que está dizendo, mãe! Ela gritou. A dor em sua voz, furando a tensão, como um grito de socorro. Você não pode simplesmente destruir o que sobrou de nossa família. Quem é você? Pergunta um dos repórteres, perplexo. Qual é seu nome? Eu sou Clara, uma filha. As palavras saíram como se fossem pronunciadas em um sussurro, mas o impacto foi devastador. Murmúrios atravessaram a sala, surpreendendo todos. As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando em uma velocidade alarmante. Os olhos de Jacques se alargaram em choque. Outra filha? Ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando sacudir a confusão. Não pode ser! Pode sim! Clara respondeu, avançando. Você sempre ignorou a verdade. Mas eu estou aqui para lembrar. Eu sou filha de Ana também, nascida antes de Isabelle e Samuel. Fui enviada embora por sua culpa. Um profundo silêncio tomou conta do espaço. As palavras de Clara foram como estilhaços, cada fragmento cortando os laços que ainda restavam. Samuel sentiu um nó na garganta. A realidade parava de fazer sentido. O que ele sabia até agora tinha desmoronado. Lucas olhava para Clara, o desamparo claro em seu rosto. Não! 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 Isso não pode estar acontecendo! Gritou Jacques, a voz transbordando de desespero. Ele estava encurralado entre as suas mentiras. Todos os olhares estavam sobre ele, julgando, raspando camadas de orgulho e avareza que havia construído. É isso que você fez. Você destruiu nossa família. Clara disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Fugiu quando as coisas ficaram difíceis e abandonou cada um de nós em nome do dinheiro. Por que você está fazendo isso agora? Jacques perguntou, a voz quebrada. Ele estava prestes a ceder ao desespero. Por que você precisa saber? Você precisa olhar para a verdade e entender que sua riqueza não compra o que você perdeu. Como pode ser pai quando seus filhos foram deixados para trás? Respondeu Clara, a intensidade da dor em suas palavras reverberando pela sala. A multidão estava empolvorosa. A tensão aumentava. O abalado semblante de Jacques, a fúria de Ana, a esperança nos olhos de Lucas e o alívio tímido de Isabelle e Samuel criavam um turbilhão de emoções. Então, um repórter interrompeu, a câmera focada em Jacques. Qual a sua versão sobre isso, senhor? Como se sente ao descobrir que tem mais filhas? A pressão do momento, a luz das câmeras, tudo se fundia em uma armadilha mortal para Jacques. Ele hesitou.
o que poderia dizer e o que esse novo desdobramento exigia de cada um. E olhou para Clara, e naquele instante tudo poderia mudar. Os segredos estavam prestes a ser desvelados. O que exatamente mais estava escondido? Como seus filhos iriam reagir à verdade que estava vindo à tona? O que isto significava para sua família? Para sua reputação? E quando ele finalmente abriu a boca, o que sairia de seus lábios poderia devastar ou unir todos ali. A sala tinha se transformado em um campo minado emocional, prestes a explodir. O que o futuro reservava, ninguém poderia dizer. O olhar de Jacques estava perdido, um mar de confusão e desespero. A revelação de Clara ecoava em sua mente, rasgando o que restava de sua estabilidade. Ele se esforçava para processar a ideia de mais uma filha, uma verdade indesejada que ameaçava sua imagem cuidadosamente construída. O salão estava em choque. Os murmúrios se intensificavam enquanto os olhares se aqueciam, cada pessoa absorvendo a gravidade do momento. O coração de Lucas apertou. "Mãe, você sabia disso?" ele perguntou, a voz trêmula. Isabel estava em silêncio, a expressão dela gravada pela dor. "Eu não sabia", ela respondeu, olhando para Clara como se tentasse entender. "E agora você vai tentar mentir ainda mais?" Jacques se virou, a raiva pulsando. "Como você pôde esconder isso de mim? Ana, como você não me contou sobre essa criança?" "It was because of you!" Ana gritou, a fúria estourando. "Por sua culpa, eu tive que me calar!" O salão agora pulsava com uma tensão insuportável. As palavras de Ana causavam ondas de choque. Mas antes que alguém pudesse responder, um estouro ecoou, seguido por um estrondo ensurdecedor. As portas do salão se abriram de repente, revelando um grupo de homens encapuzados, armados e determinado. Um deles gritou: "Ninguém se mexa!" O caos tomou conta. Os convidados gritaram e começaram a correr em pânico. Lucas congelou, sentindo seu estômago revirar. Jacques, em um impulso, lançou-se sobre Clara. "Fique atrás de mim!" ele ordenou, o horror estampado em seu rosto. Os homens se espalharam pelo salão em frações de segundos, mantendo os rostos ocultos sob seus capuzes. "Estamos aqui por dinheiro! Queremos o que é nosso!" Um deles gritou, apontando uma arma para o teto. O barulho foi aterrorizante. Ana, apavorada, agarrou a mão de Isabelle. "Fique perto de mim! Não se afaste!" A tensão aumentava e os jornalistas estavam em pânico, seus equipamentos deixados de lado. "Foi você! Você que nos trouxe até aqui!" Um dos homens apontou para Jacques, a raiva queimando em seu olhar. O milionário gaguejou, agora não só questionando sua paternidade, mas também sua vida. "Eu não tenho nada a ver com você. Não sei quem você é", ele gritou, tentando manter sua compostura. Mas era um esforço vã. O homem avançou, colocando a arma bem perto do rosto de Jacques. "Você não entende? Nós somos parte da mesma família, parte do seu passado que você tentou enterrar." As palavras caíram sobre o salão como uma bomba, e Lucas ficou paralisado. O rosto de Jacques mudou completamente. "O que você está dizendo?" ele perguntou. A voz tremendo. "Você sabe que eu sou seu irmão também, Jacques. Você sempre soube." O homem revelou, a tensão no ar transformando-se em uma tempestade. O salão, antes abarrotado com personagens, agora se tornava uma cena de terror,
Os gritos eram ensurdecedores. O pânico tomava conta de todos. Samuel observou o caos desenrolar diante de seus olhos. Ele, que sempre foi um mero espectador na vida daqueles milionários, agora era parte de uma narrativa fatídica e absurda. Enquanto Lucas tentava juntar as peças de sua nova realidade, a adrenalina corria em suas veias. As verdades que acabaram de surgir junto com o ataque deixaram claro que nada seria como antes. O que mais poderia ser revelado? Que ligações existiriam entre eles e esses intrusos armados? A vida deles estava em uma linha fina, uma respiração de caos. Quem era aquele homem? Ele falava de laços que Jacques havia esquecido, mas agora tudo o que podiam fazer era esperar pelo desenrolar. A tensão estourava como um balão prestes a explodir, e a sala cheia de brindes e danças agora se tornava um campo de batalha. O que estaria por vir? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras e segredos? O olhar de Jacques estava perdido, um mar de confusão e desespero. A revelação de Clara ecoava em sua mente, rasgando o que restava de sua estabilidade. Ele se esforçava para entender a ideia de mais uma filha, uma verdade indesejada que ameaçava sua imagem cuidadosamente construída. O salão estava em choque. Os murmúrios se intensificavam, enquanto os olhares se aqueciam, cada pessoa absorvendo a gravidade do momento. O coração de Lucas apertou. "Mãe, você sabia disso?" Ele perguntou a voz trêmula. Isabel estava em silêncio, a expressão dela gravada pela dor. "Eu não sabia", ela respondeu, olhando para Clara como se tentasse entender. "E agora você vai tentar mentir ainda mais?" Jacques se virou, a raiva pulsando. "Como você pôde esconder isso de mim, Ana? Como você não me contou sobre essa criança?" "Foi por sua causa!" Ana gritou, a fúria estourando. "Por sua culpa, eu tive que me calar." O salão agora pulsava com uma tensão insuportável. As palavras de Ana causando ondas de choque. Que alguém pudesse responder. Um estouro ecoou, seguido por um estrondo ensurdecedor. As portas do salão se abriram de repente, revelando um grupo de homens encapuzados, armados e determinados. Um deles gritou: "Ninguém se mexa!" O caos tomou conta. Os convidados gritaram e começaram a correr em pânico. Lucas congelou, sentindo seu estômago revirar. Jacques, em um impulso, lançou-se sobre Clara. "Fique atrás de mim!" ele ordenou, o horror estampado em seu rosto. Os homens se espalharam pelo salão em frações de segundos, mantendo os rostos ocultos sob seus capuzes. "Estamos aqui por dinheiro. Queremos o que é nosso!" Um deles gritou, apontando uma arma para o teto. O barulho foi aterrorizante. Ana, apavorada, agarrou a mão de Isabelle. "Fique perto de mim, não se afaste." A tensão aumentava e os jornalistas estavam em pânico, seus equipamentos deixados de lado. "Foi você que nos trouxe até aqui." Um dos homens apontou para Jacques, a raiva queimando em seu olhar. O milionário gaguejou, agora não só questionando sua paternidade, mas também sua vida. "Eu não tenho nada a ver com você. Não sei quem você é," ele gritou, tentando manter sua compostura. Mas era um esforço vã.
O homem avançou, colocando a arma bem perto do rosto de Jacques. Você não entende? Nós somos parte da mesma família. Parte do seu passado que você tentou enterrar. As palavras caíram sobre o salão como uma bomba e Lucas ficou paralisado. O rosto de Jacques mudou completamente. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz tremendo. Você sabe que eu sou seu irmão também, Jacques? Você sempre soube. O homem revelou, a tensão no ar transformando-se em uma tempestade. O salão, antes abarrotado com personagens, agora se tornava uma cena de terror. Os gritos eram ensurdecedores. O pânico tomava conta de todos. Samuel observou o caos desenrolar diante de seus olhos. Ele, que sempre foi o mero espectador na vida daqueles milionários, agora era parte de uma narrativa fatídica e absurda. Enquanto Lucas tentava juntar as peças de sua nova realidade, a adrenalina corria em suas veias. As verdades que acabaram de surgir, junto com o ataque, deixaram claro que nada seria como antes. O que mais poderia ser revelado? Que ligações existiriam entre eles e esses intrusos armados? A vida deles estava em uma linha fina, uma respiração do caos. Naquele momento, um dos assaltantes deu um passo à frente. Sua voz grave cortou os gritos. Chega de perguntas! Vamos direto ao ponto. A herança de seu pai. As palavras causaram um estrondo. As pessoas pararam, a tensão cresceu ainda mais. Ele tem um segredo. Um segredo que vai mudar tudo. Que segredo? Jacques estava perdido. Uma marionete sob os fios de um destino que ele havia ignorado. Você sabe, o homem continuou. O olhar frio como gelo. A fortuna que você tanto defendeu não é sua. É nossa também. E enquanto você vive na opulência, nós morremos na miséria. Como você se atreve a falar assim? Que tipo de jogada é essa? Jacques estava furioso, mas dentro dele, a semente da dúvida começava a brotar. O homem soltou uma risada. Então você não sabia mesmo? Sua mãe teve um caso. E nós estamos aqui para reivindicar o que é nosso por direito. Cada um de nós é igual, parte da mesma herança. Sua vida luxuosa é um castelo construído sobre mentiras. Os olhos de Jacques se arregalaram. O chão sob seus pés parecia se desintegrar. Ele olhou para Anas, para Clara, para Isabelle, buscando respostas, mas elas não estavam lá. A revelação era uma espada afiada. O que mais estava por trás daquela cerimônia? Senhor, você é um traidor! Gritou um dos outros assaltantes, mirando a arma para o teto. O desespero agora tomava conta. E agora? Você vai pagar! Enquanto os gritos ecoavam e o pânico se espalhava, um dos balas disparou, rasgando o ar e atingindo um dos assaltantes. Ele caiu e todo o cenário explodiu em caos. O ambiente, que antes estava transbordando de segredos e reviravoltas, agora era um pedaço de um pesadelo. Lucas e Samuel se entreolharam, o entendimento silencioso entre eles. Ninguém se importava com a história que havia sido contada. A verdade agora era um pesadelo a ser enfrentado. E enquanto as mentiras se desmoronavam, o que viria a seguir seria um mistério aterrorizante. Uma batalha por sobrevivência e pela verdadeira herança de suas vidas. A sala estava cheia de perguntas sem respostas, e cada um lutava contra o destino que os prendia. O que realmente significava ser uma família? O caos reinava no salão. Os gritos e as balas se misturavam em um som aterrorizante.
Clara, a nova revelação, estava parada em um canto, apavorada. Samuel segurou o braço de Lucas. Os dois se preparando para o que estava por vir. O olhar de Jacques, entre a raiva e o pânico, refletia a mente confusa de um homem que não sabia mais quem ele realmente era. "Todo mundo para baixo!" gritou Ana, puxando Isabelle e Clara junto com ela. O espaço se encheu de desespero. O que deveria ser uma celebração se transformou em um campo de batalha. "Jacques!" A voz de um dos assaltantes ecoou. "Você vai pagar por tudo o que fez. Não só pela fortuna, mas pela dor." O coração de Lucas acelerava. Ele olhou para Samuel, que simplesmente acenou. "Podemos sair. Precisamos nos mover. Juntos." Os dois começaram a caminhar, tentando evitar a confusão, enquanto as pessoas ao redor não sabiam para onde ir. A pressão do momento parecia esmagá-los. "Fiquem juntos, aqui é perigoso!" gritou Ana, tentando reunir todos em meio ao caos. Ela estava petrificada, mas a coragem dela emergiu naquele instante. Por um breve momento, todos se tornaram aliados em uma luta pela sobrevivência. Os assaltantes se moviam rapidamente, parecendo mais um bando de lobos famintos do que humanos. Jacques, agora isolado, olhava para as armas como se fossem garras prontas para devorá-lo. "Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso não é a solução." Sua voz soava. Fraca! Ele implorava, mas os homens estavam determinados. Clara, com lágrimas nos olhos, se aproximou de seu pai. "Por favor, um pouco de compreensão. É hora de parar com as mentiras." Mas a verdade era como um eco distante, perdendo-se na turbulência. No momento em que a tensão aumentava, um estrondo ganhou força. A entrada principal se abriu novamente e a polícia, com sirenes e luzes, se lançou para dentro. Os assaltantes hesitaram, confundidos. A liderança e a autoridade foram restabelecidas ali. "Larguem as armas! É a polícia! Estamos cercados!" Um dos assaltantes disparou e o som da arma quase ofuscou os gritos. Mas era tarde demais. As forças policiais entraram em ação, os agentes movendo-se com precisão. Enquanto o combate começava, os estrondos da batalha ecoaram. Samuel segurou Lucas com força e puxou todos para um canto seguro. "Nós precisamos ficar juntos, sobreviver a isso." Todos estavam tremendo. O medo os unindo de uma forma que jamais imaginaram. Os assaltantes, acuados, começaram a se render. Um após o outro, as armas caíam ao chão. Lucas olhou nos olhos do pai, quebrando a barreira do respeito e da desconfiança. "Você não pode continuar nessa vida. Nós somos uma família, mesmo que ferida. Precisamos nos entender." Jacques piscou para Lucas, seu semblante mudando. Talvez havia esperança. Após todos os confrontos, a dor poderia ainda agregar vida a algo novo. Uma nova chance. Finalmente, as armas eram atiradas e os gritos foram substituídos por um silêncio aniquilador. Os policiais, agora com controle, começaram a organizar a cena. Os feridos foram atendidos e a situação lentamente deixava de ser um cenário de guerra. Ana olhou para suas filhas, suas conexões se entrelaçando. "Estamos juntas, não estamos?" disse Ana, unindo as mãos de Clara e Isabelle. Um sentimento de união permeava o ar, um sopro de esperança que se misturava com as lágrimas de alívio. "Sim, juntas!" As três responderam em uníssono.
reconhecendo que o amor poderia ser a única cura. Enquanto o salão começava a se acalmar, Samuel e Lucas se viraram para Jaques. O homem olhou para os filhos, absorvendo as revelações, os erros, a luta. E o que estava claro era que nenhuma ligação se quebraria. A vida ainda lhes oferecia uma nova chance. Mas e Tommy very soon? KKK! O Camilo! E continua sensiva! Ah! KKK! O futuro? O mistério permanecia. Alguém ainda escondia segredos. As promessas de reconciliação se tornavam sombras, observadas de longe. Agora, enquanto você reflete sobre esta intensa história, não esqueça, sua participação é essencial. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam saber como tudo termina. Cada ação sua faz toda a diferença. E só os verdadeiros fãs conseguem entender a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.